Vamos iniciar o exame de um outro abdômen, vamos fazer o exame de abdômen total. Sexo feminino, qual a sua idade? 52 anos, sem queixas, tá? A gente vai analisar esse exame mais para falar alguma coisa com relação à física, vamos falar também a respeito de anatomia, vamos explorar mais fazer mais dessa abordagem. Então, olha, vamos começar com o fígado, com o pâncreas. E um detalhe aqui é que ela está com ingestão de 2 copos com água, agora, tem coisa de 1 minuto, e não foi suficiente para a gente conseguir uma janela com esse líquido para o acesso ao pâncreas, ok? Então a gente vê aqui o gásinho aqui no estômago, estou jogando bem lá para o hipocôndrio esquerdo, a gente vê o gás ali no estômago e o líquido não foi suficiente para criar aquela janela, tá bom? Mas a gente vai conseguir explorar sim, ela tem um abdômen com anatomia boa, quer dizer, um acesso bom, tá? Poucos artefatos aí atrapalhando, pouco gás, né? Atrapalhando aí o acesso. Então olha só, cá está o pâncreas, cauda do pâncreas bem aqui no cantinho. Se eu quiser melhorar essa investigação de cauda de pâncreas, eu vou pegar aqui, né, minha referência, que é a veia esplênica, que passa aqui juntinho, ó, ela está vindo aqui formar a veia porta, ok? Eu vou pegar como referência a veia esplênica, mas eu vou angular um pouquinho para jogar lá para a cauda. Para quê? Para tentar arrumar uma janela com o próprio parênquima pancreático. O próprio parênquima pode servir como janela para as porções mais distais lá, tá vendo? Ele fica mais profundo aqui, né? A cauda, a ponta da cauda do pâncreas, mas eu consigo a janela com ele próprio, fazendo essa manobra assim. Então eu consigo ter uma ideia razoável. Vou mexer aqui um pouquinho no TGC para melhorar um pouco a minha visibilidade aqui mais profunda, né? Me clarear um pouquinho, aumentar a sensibilidade aqui mais na região mais profundas. E olha só, eu consigo ter uma avaliação boa da cauda do pâncreas, apesar de não ter aquela janela do estômago, certo? E aí voltando corpo e cabeça do pâncreas, ok? Vou tentar melhorar a imagem com redução do Dynamic Range aqui. Ó, cabeça do pâncreas. E aí, qual janela que fica boa para ver a cabeça do pâncreas? Se eu não tenho aquele líquido cobrindo aqui, né, estômago, duodeno, eu vou ter que usar a janela do fígado. Respire fundo e prenda a respiração. Então, ó, primeira vez que eu peço para ela inspirar, e aí eu consigo também uma janela razoável aqui. A mesma forma como eu fiz para lá, eu vou fazer para cá, para pegar a janela com o parênquima hepático e poder identificar a cabeça do pâncreas aqui, ó. Aqui está a veia porta, ó. Ok? A aorta, veia cava inferior. Essa imagem daqui, ó, vascular, ó, que estava aqui, estava aparecendo essa imagem aqui. Vamos explorar ela. Solta a respiração. Ela é a artéria mesentérica superior. Mas olha que interessante, porque ela não vem acompanhando na linha da aorta. Porque o que acontece? Quando a gente vai rastreando de cima para baixo, pode respirar normal, tá? A gente vai rastreando de cima para baixo, o que aparece? Aparece a aorta transversal e a artéria mesentérica superior, ela vem acompanhando a aorta aqui em cima, fazendo a pinça, certo? Mas a artéria mesentérica superior dela, primeiro ela vem um pouquinho para a direita, depois ela vai pegando o eixo longitudinal. E olha a diferença, né? A aorta aqui e a artéria mesentérica superior ali. Agora, tem uma coisa interessante aqui. Deixa eu só me certificar aqui, tá?
para a gente mostrar aqui um detalhe da anatomia também, detalhe mais peculiar da anatomia dela. Respire fundo, prenda a respiração, porque eu estou descobrindo essa barriga junto com vocês. Estou vendo aqui, não solta o ar não, faz de novo, enche bem. Ah, até que não tava, não tava não, né? Eu que achei que você tinha soltado, soltou não. Muito bom. Vesícula, vamos explorando, tá? Vamos explorando. Eu quero ver um detalhe aqui, ó, que isso daqui é duodeno, terceira porção de duodeno, passando pela pinça aorto-mesentérica. E a pinça aorto-mesentérica dela é que está torta, né? A aorta está aqui, a artéria mesentérica superior está um pouco desnivelado dela, né? Então, ó, vou pegar ela, a emergência dela aqui, ó, aqui, tá bom? Tronco celíaco e artéria mesentérica, pode respirar normal. E a artéria mesentérica superior. E aí eu vou acompanhando a artéria mesentérica superior dela, mas perceba que ela sai um pouco, ó. Ou eu pego o longitudinal da aorta, que está aqui, ou eu pego o longitudinal da artéria mesentérica superior, que está um pouquinho mais para a direita, tá? Esse é o aspecto longitudinal. No transversal dá aquele descompasso, né, entre o trajeto mais comum. E entre a pinça aorto-mesentérica tem terceira porção do duodeno, que é essa daqui. Era isso que eu estava querendo entender. Muito bem. E aí, rastreando a aorta até regiões mais inferiores, a aorta se bifurca, artéria ilíaca esquerda e artéria ilíaca direita. Bacana? Então, voltando, isso foi um gigante de um parêntese, porque a gente estava examinando o pâncreas, certo? Tá ele aqui, ó, cabeça de pâncreas. Respire fundo novamente e segura. Então vamos lá. Cabeça do pâncreas. E a gente vai começar a explorar agora o fígado, ok? Transversal, lobo esquerdo. De certa forma já tinha feito esse movimento, mas a gente estava focando em outras estruturas, então agora a gente vai focar no fígado, ó. Transversal, trazendo um pouquinho para o longitudinal, porque como é que eu examino o fígado? Solta a respiração. Eu faço primeiro um transversal, um escaneamento transversal do lobo esquerdo, depois eu faço um escaneamento longitudinal do lobo esquerdo e venho arrastando pelo bordo inferior pelo bordo costal, né? Por baixo dos arcos costais aqui. Eventualmente tem muito gás nessa região que atrapalha a gente conseguir identificar o fígado. Respire fundo e prenda, que não é o caso dela. Ó, a gente consegue rastrear bem, pegar bem a superfície diafragmática, né? Lá em cima no fígado, ok? E vou trazendo para cá. Então, depois de terminada essa investigação, eu volto e faço o transversal do fígado, dessa forma, ok? Mas eu vou avaliar isso também em decúbito lateral, ok? As veias hepáticas, a veia cava inferior aqui, coração já lá em cima, mas no longitudinal, a veia hepática aparece, a veia cava inferior aparece bonita aqui, ó, chegando cá em cima no coração. Você agora vai virar de lado para lado, tá bom? Isso, perfeito. Respire fundo novamente. Prenda a respiração. Ó, terminando de avaliar o fígado, eu gosto de avaliar o fígado também nesse posicionamento, principalmente quando tem intervenção de gás ali, né? Aí realmente fica necessário a gente fazer essa abordagem. Veia porta, ó, como é que eu peguei a veia porta? Solto o ar. Eu estava no transversal, chega para o hilo, e aí você começa a identificar a veia porta. Só que é legal que a gente pegue ela no longitudinal dela, né? Então, ó, tá aqui, ó, um pouquinho obliquada. É como ela entra no fígado. Respire fundo, prenda. Ó, veia porta.
Bacana? Lembrando, veia porta costuma ter um calibre até 12 milímetros. No caso dela, 11,8, tudo certo. E as veias hepáticas. Veia hepática direita, veia hepática média, veia hepática esquerda. Vamos avaliar rim. Solta o ar. Respire fundo novamente, prenda a respiração. E aí a gente pode batalhar em cima dessa anatomia renal ou da investigação para colocar esse rim mais horizontal, né? Olha só, quando a gente pega direto aqui, e olha que interessante, eu pego muito bem o rim dela por via anterior, né? Mas ele fica obliquado na tela. E eu quero deixar essa foto mais bonita, então eu vou tentar deixar esse rim horizontal. Respire novamente, prenda a respiração. Isso, dá uma descansada aí quando não aguentar. Eu tenho que trazer o meu feixe de ultrassom para cá. Para eu trazer meu feixe de ultrassom para cá, eu tenho que subir e pegar assim, concorda? Então vamos lá. Eu estou subindo e pegando assim. Mas o que acontece? Não aparece nada, né? Porque eu precisei tirar o transdutor da pele para poder fazer esse movimento. Aí tem costela aqui e não funciona. Não vai funcionar desse jeito. Eu vou ter que procurar uma janela um pouco mais lateral e eventualmente até posterior para tentar posicionar esse rim mais horizontal. Olha só, então eu vim mais para a lateral para pegar esse rim mais de cima para baixo e deixar ele mais horizontal. E aí ele fica na horizontal. Ele só não vai ficar com uma imagem tão bonita quanto essa, porque a janela aqui já não é tão adequada desse jeito. Então eu vou precisar ir buscando região onde eu consiga a melhor qualidade de imagem com o melhor posicionamento. Isso é um treinamento muito legal para pegar essa habilidade de mão, para pegar a habilidade de procurar a janela acústica. Então esse tipo de treinamento de posicionar o rim horizontal é um dos melhores. Então a galera pegar aí uma parceria de alguém aí que possa servir de modelo para esse tipo de treinamento, esse daqui é dos melhores para a gente pegar essas manhas aí de chega para cima, chega para baixo, para o lado, para o outro, tá? Posicionar o rim na horizontal dessa forma. E no caso dela, vai ficar bom também por via lombar. Mas aí o problema inverte, né? O problema inverte, porque aí agora o polo superior é que está mais para cima e o polo inferior ficou mais inferior na imagem. Mais para cima, que eu digo, é mais próximo do transdutor e mais distante, né? Então, olha aí, a gente vai posicionando do jeito que quer. A gente tem que ter o controle da situação. Eventualmente vai ficar muito difícil por conta de interseção aí com gases, né? Com posicionamento de gases na frente do órgão que a gente quer examinar. Bacana? E não deixar, nunca esquecer de examinar o rim também no transversal. Respire bem fundo, segura. No transversal, algumas lesões muito periféricas, elas podem passar despercebido só com a investigação longitudinal. Então, olhar no transversal é fundamental também, ok? E aí a gente já pode passar já examinado pâncreas, fígado, respire normal. Pâncreas, fígado e rim direito. Vamos investigar a vesícula biliar. A vesícula, embora seja uma estrutura bem simples, ela pega umas peças de vez em quando. Então, respire fundo e prenda. É uma vesícula até fácil de abordagem, né? Ela não tem artefato aqui atrapalhando. Eu pego a vesícula inteira no longitudinal. É importante examinar também no transversal, sempre, né? Mas olha só uma peculiaridade aqui no fundo da vesícula. Aqui, quando a gente escaneia de um lado para o outro, aparece uma imagenzinha isolada aqui,
que poderia até, parece até um cisto, né? Mas olha só que interessante, ela é uma porção mais distal da vesícula, que se assemelha até a um septo. Solta o ar, relaxa um pouquinho. Isso, pode respirar normal por enquanto, tá bom? Só explorar um pouquinho essa imagem aqui, ó, pra gente, olha que interessante, ó. Como é que parece um Y aqui, ó, tá? Ou seja, uma variante aí da anatomia, com uma septaçãozinha lá na porção distal da vesícula. Aqui, ó. Tá vendo? Parece um Y aqui de septo. Diminuir um pouco mais o Dynamic Range, vai ficar mais saliente aquela imagem, tá? Porque para que serve o Dynamic Range? O Dynamic Range ele granula a imagem. Quando ele granula a imagem, ele aumenta o contraste também. E aumentando o contraste, a gente tem muita percepção dessas variantes aí de ecogenicidade de um tecido para o outro, e acaba que a gente pega umas imagens muitas vezes mais nítidas, ok? Então isso daí, muito legal essa aparência aí, embora não tenha gravidade, mas é um relato que a gente precisa fazer. Barriga para cima novamente. Bom, depois de visto o hipocôndrio direito, epigástrio, analisado pâncreas, fígado, estruturas vasculares do fígado, rim direito, vesícula biliar, a gente pode passar para o hipocôndrio esquerdo. Inclusive eu já examinei também, dei aquela investigada em reto peritônio até região umbilical, com a bifurcação da aorta ali, tá bom? Não esquecendo de dar uma olhadinha também na veia cava, tá? Ela costuma ser mais apagadinha, mais colabada, ok? E falando de anatomia, a gente lembrou aqui do conteúdo ali da pinça aortomesentérica, né? Que é a terceira porção do duodeno. Agora com um líquido um pouquinho mais saliente aqui, ó, a gente consegue ver até um certo movimento. Olha aquele líquido do estômago aqui, tá bom? Ou seja, nada de especial em reto peritônio, sem linfonodos, né? Os linfonodos, se tiver linfonodo, eles vão aparecer como uns nódulos, né? Periaórticos, peripancreáticos. Então, agora a gente já pode ir para hipocôndrio esquerdo. Vai virar para cá agora. Isso. Tá ótimo assim. Respire fundo e prenda a respiração. Olha só. Baço. Primeiro posicionamento que eu faço para investigar o baço é acompanhar os arcos costais e ter um posicionamento intercostal. A maioria das vezes, quando a gente encosta o aparelho desse jeito, aparece o baço na tela, tá? A maioria das vezes, porque tem vezes que o baço às vezes é pequeno e muito superior, então é um desafiozinho maior. O ângulo esplênico do cólon costuma ficar na frente, então atrapalha demais nessas situações, mas a gente tem que buscar ele. Quando o desafio for esse, a gente tem que buscar, tentar janelas aí alternativas. Olha como é que o baço ele é bonitão, né? Mas com tamanho preservado, ok? Então a gente examina o baço no eixo longitudinal de um lado para o outro, procura de repente fazer janelas um pouco mais diferentes. Ó, vou mudar até o posicionamento da minha mão aqui para conseguir essa abordagem desse jeito. Respire fundo e prenda, porque aí eu consigo angular mais ainda meu transdutor, tá? Então essa
essa versatilidade de posicionamento, eu até virei o aparelho contrário, né? Essa versatilidade de posicionamento é importante porque a gente fica mais confortável dependendo da posição da mão e aparece até melhor os órgãos, porque a gente vai variando bastante as janelas com posicionamentos de mão diferentes, ok? E rim esquerdo. O rim esquerdo ele já se apresentou mais fácil, né? Ele já está na horizontal. A gente pode escanear no eixo longitudinal sem interferência de gases. Ó, ele tá bem, com uma janela bem legal aqui, ó. E no transversal a mesma coisa. Lembrando, você não precisa de espaço grande para ficar investigando os órgãos, tá? Você pode simplesmente fazer aquele movimento de angulação. Não precisa ficar espalhando demais, porque no caso dela até fica bom, porque ela tem uma janela muito boa aqui com o rim. Mas não é isso o que a gente costuma ver com frequência. Às vezes a gente está com uma janela muito pequenininha e só consegue naquele ponto, então vai ser preciso só angular de um lado para o outro, angular de cima para baixo para pegar o eixo transversal, e não dá para esparramar muito não, senão aparece um artefato, aparece um gásinho na frente, uma costela. Então isso é muito característico de cada situação. Respire fundo, prenda novamente. Vamos falar da anatomia renal? Aproveitar que esse rim aqui está bem visível. Ó, respire normal. Primeiro, com relação a volume, né? Os rins costumam ter entre 9 e 12 centímetros no eixo longitudinal, que foi esse que eu acabei de fazer. Costumam ter em torno de 5 centímetros, 4 a 5 centímetros no eixo antero-posterior, que é esse que está na tela, e uma espessura cortical que a gente vai pegar desde da ecogenicidade da medular até a superfície da cortical, tá? É óbvio que quando você pega aqui, essa diferença de 16 milímetros que tem aqui, 14 milímetros que tem aqui, isso a gente aproxima uma média, tá? E é interessante lembrar que os polos eles tendem a ser um pouquinho mais estreitos do que o terço médio, ok? Mas isso não significa que esteja com problema, isso é assim. Então pegar uma média, eu sempre procuro uma média aí da espessura, que normalmente fica em torno disso daí, 14, 15 milímetros, tá? Embora possa variar um pouco com relação a isso, dentro de um padrão normal, mas é uma média que a gente costuma ver em torno de 14 milímetros, às vezes 12, tá tudo dentro do espectro normal, ok? E aí, a medular, ela tem esse aspecto bem ecogênico e bem irregular. Isso aqui acontece pela presença de cálices renais, muita vascularização também. Os vasos eles tendem a ter uma parede bem refletora e eventualmente isso pode determinar alguma confusão com relação a litíase. Então tem que ficar muito atento para não embarcar em qualquer pontinho desse que brilha, porque não é litíase, tá? Isso é parede de artéria, extremidade de pirâmide, que eventualmente pode ficar mais proeminente e refletir um pouco mais. Então essas armadilhas com relação a considerar a litíase, a gente tem que investigar sempre de muitos ângulos, porque ela não tem, lógico, não tem cálculo, então eu não vou poder demonstrar isso, mas na prática o que a gente faz é procurar de um lado, procurar do outro, ver se aquela imagem que você está suspeitando de litíase, se ela se mantém, porque se uma estrutura vascular, quando a gente muda, ela perde um pouco aquele padrão. Uma outra dica também de investigação de cálculo é deixar a pessoa respirando normalmente, porque com o movimento do órgão,
a gente acaba descobrindo, não vou dizer sem querer, mas a gente acaba conseguindo uma incidência de feixe favorável à investigação de litíase. Então, dependendo às vezes do posicionamento do próprio rim e da onde está incidindo o feixe, aquela litíase, aquele cálculo, ele brilha mais, né? A gente consegue uma incidência de som em que a reflexão fica mais favorável, e aí a gente acaba a gente acaba definindo a presença de cálculo ou não. E também é importante dizer que até 5 milímetros, ou seja, a partir de 5 milímetros, a gente consegue precisar a presença, né? Consegue definir a presença de litíase. Menor que isso, fica realmente mais complicado. Até 4 milímetros, embora seja bem desafiador, mas é possível. Menor que isso, aí começa a colocar uma pulga atrás da orelha, tá bom? Barriga para cima, vamos para pelve. Uma bexiga aí com uma repressão moderada, não está tão cheinha, vai atrapalhar um pouquinho a gente investigar a pelve. Tem alguma cirurgia de útero, de ovário? Não. Não? Tá vendo? Porque aí a gente pega a bexiga não estando com uma boa repressão, eventualmente a gente consegue pegar o útero mesmo nessa situação. Depende muito da anatomia. Tem úteros que vão aparecer muito próximos aqui da parede do abdômen, e aí a gente consegue, através até da janela do próprio útero, como eu fiz lá em cima com o pâncreas, a gente consegue investigar mesmo com a bexiga vazia. Não é o caso dela. Vai ver que eu, rastreando de baixo para cima, eu vejo a bexiga e não aparece nada de útero. Começa a aparecer artefato dos gases que estão aqui. Então precisaria de uma bexiga bem mais cheia para investigar o útero dela, tá? E ovários aí nem se fala, né? Exceto se eles estivessem mais superficiais, aí poderia ser encontrado, né? Então, nessa investigação aqui, não dá para falar nada dessas estruturas, tá? O máximo que a gente pode falar é que a bexiga tem uma repressão moderada e não tem alterações nesta avaliação, tá? Sem alteração de espessura de parede, sem alteração de conteúdo, ósteos ureterais apareceram e estão livres. Então, esse tipo de informação, sim. E aí, só finalizando para a investigação, não deixar de dar aquele rastreio aqui, tanto em fossa ilíaca quanto em flancos, tá? Só para finalizar, fossa ilíaca e flancos, sem lesões passivas, sem alterações nessa região, sem líquido livre. Também é importante procurar, no caso de investigação de ascite, né? Essa região aqui na investigação de ascite é que aparece mais fácil, ok? Goteira, parietocólica e fossa ilíaca aparece bem fácil. É isso aí.